Em 2002 eu cheguei a trabalhar em 4 empregos ao mesmo tempo, para poder tirar a empresa daquela crise financeira. Eu trabalhava na Tecmédia, gerenciando os projetos, trabalhava na universidade e no Senac dando aulas, e também cheguei a trabalhar em um provedor de hospedagem, administrando a filial aqui na cidade. Eu trabalhava todos os dias, de segunda a sábado, na verdade, e mesmo assim ainda deu bastante trabalho para colocar as contas em dia. Quer saber como é que foi? Então acompanha o vídeo aí que eu vou te contar. Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira e mais um vídeo sobre a história da Tecmédia. Antes de mais nada, eu queria te pedir aquele like sincero, tradicional, para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para ativar as notificações e depois no final coloca o seu comentário lá para a gente compartilhar os nossos conhecimentos. Eu tinha acabado de ser contratado pela universidade, eu ainda trabalhava no Senac e tinha ainda alguns cheques pré-datados para saldar daquela dívida anterior que eu contei no outro vídeo. Inclusive eu já tinha vendido também o meu Fiat Palio, aquele que eu comprei enquanto estava na Eliane. Na verdade eu troquei o Fiat Palio 1998 por um Ford Escort 1992 e peguei R$3.000 em troca. Esses R$3.000 sumiram feito mágica. Nessa época eu também tive que diminuir um pouco o tamanho da equipe, porque senão a gente não ia conseguir sobreviver. Eu desliguei algumas pessoas e outras acabaram saindo por não ter se identificado com a área de programação, foram procurar outras áreas dentro da informática. E como a situação era um pouco crítica ainda, eu não poderia me dar o luxo de trabalhar só em 3 empregos, na Tecmédia, na universidade e no Senac. Então eu acabei indo trabalhar num 4º lugar. Então nessa época realmente eu trabalhei em 4 lugares diferentes, mas deixa eu explicar certinho o que aconteceu, até para você entender como que eu consegui dar conta disso tudo e por que eu fiz isso. Bom, aqui na cidade existia uma franquia de um provedor de hospedagem. Inclusive a Tecmédia tinha parceria com essa franquia, com esse provedor. E eu estava trabalhando junto com a equipe um determinado dia, lá em 2002, eu recebi um e-mail informativo dizendo que o escritório daquele provedor estava fechando e que seria inaugurada a filial daquele mesmo provedor na cidade. Eu na mesma hora mandei um e-mail para a pessoa responsável por aquele processo de reestruturação. A pessoa me respondeu marcando uma reunião. Eu fui até o escritório temporário que ela estava trabalhando, conversamos bastante sobre internet, sobre a parceria. E no meio da conversa a pessoa acabou jogando meio sem querer que ela estava procurando um gerente para a filial. Ao mesmo tempo ela disse que não seria o meu caso, que talvez eu realmente não tivesse interesse pelo compromisso que eu tinha com a Tecmédia. Eu fiquei com certo receio no começo para falar sobre esse assunto, mas eu acabei admitindo que a empresa estava passando por uma crise financeira, que eu precisava de outros recursos externos, e admiti que realmente a oportunidade de gerenciar a filial me interessava. A gente conversou e acabamos nos acertando. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar em período integral no provedor, gerenciando a filial aqui da cidade. Nos horários do almoço e no intervalo das 18 horas até o horário que eu ia dar aula na faculdade, eu administrava a Tecmédia, conversava com a minha equipe, via o que estava acontecendo. A equipe continuou trabalhando durante o dia, né, durante o horário comercial, tomava as decisões que tinha que tomar, definia o que era preciso definir, e assim foi durante alguns meses. E à noite eu continuei dando aula no Senac e na universidade. Então era Tecmédia, provedor, Senac e universidade. E a minha função no provedor, como gerente, naquele momento, era de amenizar os ânimos dos clientes aqui na cidade. E por que isso? Porque o antigo franqueado, ele acabou abrindo uma outra empresa, um outro provedor, uma empresa de acesso à internet,
Então, a partir daí, acabou acontecendo uma disputa a respeito dos clientes de banda larga aqui de Tubarão. A grande maioria dos assinantes de conexão à internet eram moradores de condomínios e eu acabei conversando com praticamente todos eles. Foi mais de uma centena de visitas, conversei com bastante gente e eu falava praticamente as mesmas coisas para cada um deles, justamente com o intuito de convencê-los a não sair do provedor atual, para não ir para a concorrência. Eu fiquei durante quase 5 meses nesse provedor. Acho que eu cumpri a tarefa, pois a maioria dos clientes permaneceu no provedor. Depois muita coisa aconteceu, mas aí eu não estava mais lá. E esse tempo serviu para eu conseguir recursos para ajudar na TecMed. Eu acabei conhecendo bastante gente, aprendi muita coisa técnica e comercial também. Me decepcionei com algumas outras e acabei pedindo demissão. Aí a partir desse momento eu voltei a trabalhar integral na TecMed e continuei dando aulas na universidade e no Senac. Só deixa eu voltar um pouquinho no tempo e falar de uma outra coisa que aconteceu nesse mesmo período em que eu estive no provedor. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre o investimento que eu havia feito em pessoal, em equipamento e a respeito daquele projeto do cliente que deu para trás e deixou a gente numa situação financeira muito complicada? Então, não foi só pessoas o investimento não foi só em pessoas, equipamentos e imóveis. Como a equipe tinha crescido, eu acabei alugando uma segunda sala no mesmo prédio, ao lado da sala que a gente tinha. A gente conectou as duas salas, fizemos uma abertura e tudo isso para dar conta daquele projeto, que eu já contei a história lá no vídeo passado. Foi um dos erros mais graves que eu cometi administrando a empresa. E se você ainda não assistiu o vídeo passado para entender o que aconteceu, clica aqui no link que eu vou deixar para você chegar até lá. Na época, o nosso problema não era só aquele investimento todo que a gente tinha feito. Nós também começamos a ter um problema de conexão à internet. E óbvio que a gente é uma agência digital. Na época, a gente já dependia muito do acesso à internet para trabalhar. E houve um problema que durou vários dias, várias semanas lá no prédio relacionado à conexão da nossa internet. Eu tentei de todas as formas, ninguém dava jeito e eu fui obrigado a procurar um outro local para instalar a TecMed. Foi isso que eu fiz uma pesquisa, encontrei uma sala que eu julgava mais adequada num outro edifício, também no centro da cidade, aquele mesmo edifício que a gente tinha que foi o primeiro escritório da TecMed. Então a gente mudou para esse edifício, para essa sala, só que um detalhe, não era a mesma sala que a gente tinha alugado da primeira vez. Essa sala era no 3º andar, que era o último andar do prédio. E eu só me toquei de um detalhe depois que a gente já estava instalado. A gente estava em pleno verão e eu me dei conta que aquela sala pegava sol o dia todo, pela posição dela e pelo fato de ser a última no prédio. E era um calor infernal. Eu fiquei transtornado com aquilo, mas enfim, tinha que encontrar uma solução. E foi isso que eu tentei fazer. Eu instalei 2 aparelhos de ar-condicionado, daqueles grandes. Na época não existia split, era daqueles de caixa, né? Então, mas não deram conta. Eu mandei colocar película reflexiva em todos os vidros, que tinha uma fachada de vidro bem grande, que era um dos motivos de ser tão quente. Também não adiantou muito. E por último eu mandei instalar persianas nessa fachada de vidros também. O calor diminuiu um pouco, mas ficou longe de ser um local agradável para se trabalhar. E aí depois de alguns meses a gente acabou mudando novamente para outra sala, dessa vez uma sala com uma temperatura mais agradável. Então a dica aqui, para não cometer o mesmo erro que eu cometi, é você fazer um checklist. Coloca num papel ou na planilha todos os itens que você pode verificar a respeito da sua mudança, tanto da saída do local onde você está, quanto da ida para um novo local. É legal você observar valor do aluguel, do condomínio, espaço da sala, iluminação, ruído, proximidade com estacionamento para veículos, proximidade com restaurante, bancos, lojas
espaço para uma futura ampliação do teu escritório se um dia precisar, posição em relação ao sol, características da vizinhança e etc. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o checklist que eu criei, tá? Que eu usei na última mudança que nós fizemos para uma sala comercial. Hoje em dia a gente trabalha em home office, mas a gente já mudou, já passou por várias salas comerciais. E aí, óbvio que muitos problemas que aconteceram lá atrás, tipo esse de ir para uma sala muito quente, eu consegui evitar. Então você pode baixar o checklist aqui e aplicar caso você tenha necessidade. O terceiro assunto desse vídeo é a respeito de um outro projeto para um outro cliente. Dessa vez foi um site para um curso de uma instituição de ensino aqui da região. O negócio foi feito com a coordenação do curso, também ficou responsável de nos fornecer o material para a confecção das páginas. E até aí tudo bem, normal. O problema aconteceu quando essa pessoa nos entregou a lista de informações para serem cadastradas no site. E essa lista era muito diferente daquela que ela tinha apresentado quando a gente montou a proposta, ou seja, quando a gente definiu o valor do site. Nessa lista existiam muito mais informações do que ela tinha passado inicialmente. Eu tentei conversar, explicar, expor a situação que a gente tinha se baseado em um volume de material e estava sendo apresentado um volume bem diferente, muito maior, e por isso a gente deveria renegociar valores, mas a pessoa não quis nem saber, foi irredutível. Inclusive nos ameaçou judicialmente, enfim. Então, para não continuar, para não gerar mais conflito com aquele cliente, a gente acabou executando todo o serviço, a gente cadastrou tudo que tinha que cadastrar, gastamos muito mais tempo do que o previsto, por isso a nossa margem de lucro diminuiu bastante, chegando até quase ter prejuízo. E a dica aqui é: invista tempo agora para não perder tempo depois. Então, vale muito a pena você definir em detalhes o escopo de um projeto, seja ele qual for. Então não deixe assuntos inacabados, conteúdos sem definição, funcionalidades mal definidas, dúvidas mal esclarecidas e qualquer outra coisa que possa comprometer sua margem de lucro, o tempo gasto, o custo com aquele projeto. E eu quero aproveitar o final desse vídeo para reconhecer e agradecer muito a importância da minha equipe naquela época. Tanto na fase que a gente passou pelo cliente que deu para trás, o pessoal entender a situação e se empenhar em ajudar a resolver, quanto nessa fase em que eu estive afastado da empresa, pelo menos no horário comercial, o pessoal também deu conta tranquilo. E naquela época trabalhavam comigo o Ricardo, a Luciana, a Luciene, a Suzana, a Cláudia, a Miriam, a Kátia, a Graziela e a minha irmã Gláucia. Então não foram todas ao mesmo tempo, mas elas passaram pela TecMedia nesse período de 2000 até 2002. Então quero agradecer de coração por terem ajudado nessa parte da história da TecMedia. Obrigado. Bom, no próximo episódio eu vou falar sobre a parceria que a TecMedia fez com uma empresa de Criciúma para desenvolver um sistema na nuvem, e essa parceria fez com que eu precisasse montar uma equipe em Criciúma. Então eu fiquei com duas equipes, uma em Tubarão e uma em Criciúma, além das aulas na universidade no Senac, e eu vou contar no próximo vídeo como que eu dei conta disso tudo, como eu consegui administrar e como que funcionava essa parceria. Além disso, eu vou falar também sobre o curso de pós-graduação que eu fiz. Terminei o curso ali em 2002 também, foi na área de informática, foi uma pós-graduação em redes e telecomunicações. Eu vou explicar todo o retorno que me deu esse curso, não só o conhecimento, mas os contatos que eu acabei fazendo durante o curso. Agora é a sua hora de interagir, de contar aqui para mim, caso você já tenha mudado a sua empresa ou escolhido um local e depois se arrependeu, esse local não era o que você esperava ou deu algum tipo de problema relacionado à temperatura, que foi o meu caso, temperatura ambiente, ou a conexão à internet, ou queda de energia, ou espaço, ou muito barulho. Então conta aqui para mim caso você tenha alguma experiência nesse sentido, ou alguma dica para compartilhar com a gente. Eu vou interagir com você, vou responder suas dúvidas, vou comentar
E eu conto com a sua participação aqui. E para finalizar, quero te pedir novamente aquele like sincero aqui no vídeo, para compartilhar caso você conheça alguém que se interesse por esse assunto, para você se inscrever no canal caso não seja inscrito. Te agradeço de coração por estar seguindo essa série de vídeos e participando. Um grande abraço e até o próximo episódio.